A passagem que será abordada nesta mensagem encontra-se na Epístola aos Efésios, um dos livros do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. O texto específico, que se estende dos versículos 19 a 22 do capítulo 2, apresenta uma poderosa declaração sobre a unidade em Cristo e a inclusão de todos os crentes como membros da família de Deus. Esta passagem tem um significado profundo que ecoa a transição dos gentios, aqueles que não eram judeus, de estrangeiros e forasteiros para concidadãos e membros plenos da casa de Deus. Vamos inicialmente narrar o trecho bíblico que nos guiará nesta reflexão. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Esse trecho encapsula uma grande riqueza teológica e espiritual, com implicações profundas para a vida cristã, tanto individualmente quanto em comunidade. Para compreender plenamente o significado deste trecho, é crucial explorarmos o contexto em que ele foi escrito. A carta aos Efésios foi composta pelo apóstolo Paulo, provavelmente durante seu tempo de prisão em Roma, por volta do ano 62 depois de Cristo. É uma das chamadas epístolas da prisão, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemon. A cidade de Éfeso era um centro importante no mundo antigo, uma metrópole que abrigava uma mistura diversificada de culturas e religiões. Era famosa por seu grande templo dedicado à deusa Ártemis, ou Diana, como era conhecida pelos romanos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nesse ambiente, a igreja cristã emergente enfrentava inúmeros desafios, incluindo a tensão entre judeus e gentios convertidos ao cristianismo. Paulo, como um judeu fariseu que se tornou um apóstolo de Cristo, era especialmente sensível às divisões que existiam entre judeus e gentios. Para os judeus, eles eram o povo escolhido de Deus, descendentes de Abraão, herdeiros das promessas divinas. Os gentios, por outro lado, eram vistos como alheios a essas promessas, estrangeiros e, muitas vezes, inimigos espirituais. O conceito de estrangeiros e forasteiros, que Paulo menciona no versículo 19, remete a essa separação. A obra redentora de Cristo, como Paulo enfatiza, destrói essa barreira. Pela fé em Cristo, os gentios, que antes estavam afastados, são agora reconciliados com Deus e incorporados à comunidade dos crentes. Paulo utiliza uma imagem poderosa para descrever essa nova realidade. Eles são agora concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 19. O termo concidadãos sugere que os gentios agora têm plenos direitos e privilégios como membros do povo de Deus. Não são mais considerados forasteiros ou alienígenas espirituais, mas fazem parte da mesma cidade santa que é a comunidade dos crentes. O termo santos, aqui, refere-se a todos os que são consagrados a Deus, tanto judeus quanto gentios unidos em Cristo. Além de serem concidadãos, os crentes são também descritos como membros da família de Deus. Esta metáfora familiar destaca a intimidade e a comunhão que os crentes compartilham com Deus e entre si. Na cultura do Novo Testamento, a família era a unidade social mais importante, e ser parte da família de Deus implica em uma relação de amor, proteção e cuidado mútuo. Paulo continua afirmando que os crentes são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Aqui,
o apóstolo utiliza a imagem de um edifício para descrever a igreja. O fundamento refere-se às doutrinas e ensinamentos transmitidos pelos apóstolos e profetas, aqueles que receberam diretamente a revelação de Deus. Os apóstolos, como testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Cristo, foram encarregados de estabelecer a doutrina cristã. Os profetas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, foram porta-vozes de Deus, transmitindo sua vontade ao povo. Juntos, eles fornecem a base sobre a qual a igreja é construída. Paulo enfatiza que Cristo Jesus é a pedra angular desse edifício espiritual. Efésios, capítulo 2, versículo 20. A pedra angular é a primeira pedra colocada durante a construção de um edifício, servindo de guia para o restante da construção. Ela é fundamental para a estabilidade e alinhamento de toda a estrutura. Em termos espirituais, Cristo é o fundamento essencial e insubstituível da igreja. Sem ele, toda a estrutura desmoronaria. Paulo segue dizendo que todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Efésios, capítulo 2, versículo 21. A imagem aqui é dinâmica. A igreja não é uma estrutura estática, mas está em constante crescimento, à medida que mais pessoas são trazidas à fé em Cristo. Esse crescimento é bem ajustado, o que sugere que cada parte do edifício, cada crente, tem um papel específico e está colocado de forma precisa, de acordo com o propósito de Deus. Finalmente, Paulo declara que os crentes juntos estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios, capítulo 2, versículo 22. A igreja, então, não é apenas um edifício espiritual, mas um templo vivo, onde Deus habita por meio do Espírito Santo. Este é um conceito extraordinário. Deus, o Criador do universo, escolheu fazer sua morada entre seu povo, em seus corações e em sua comunidade. Agora, à luz desse entendimento, podemos refletir sobre as implicações práticas e pessoais dessa mensagem. O primeiro aspecto a ser considerado é a nova identidade que os crentes possuem em Cristo. Antes de conhecer a Cristo, muitos podem se sentir como estrangeiros em relação à vida espiritual, desconectados de Deus e da comunidade da fé. Isso pode manifestar-se em sentimentos de inadequação, exclusão ou até mesmo alienação. No entanto, o Evangelho de Cristo transforma essa realidade. Ele oferece a todos a oportunidade de serem reconciliados com Deus e de serem integrados plenamente na família espiritual. Essa nova identidade é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Como membros da família de Deus, os crentes são chamados a viver de acordo com essa nova condição, refletindo o caráter de Cristo em suas vidas diárias. Isso envolve não apenas uma mudança interna, mas também um compromisso com a comunidade de fé, buscando a unidade e o bem comum. A imagem de concidadãos e membros da família de Deus enfatiza a natureza inclusiva da igreja. Independentemente da origem étnica, status social ou histórico pessoal, todos são bem-vindos na casa de Deus. Isso desafia qualquer forma de preconceito ou exclusão dentro da comunidade cristã. A igreja é chamada a ser um lugar de acolhimento e amor, onde todos possam encontrar um lar espiritual. Este é um ponto crucial, especialmente em um mundo dividido por tantas barreiras, raciais, econômicas, culturais. A igreja, como comunidade do povo de Deus, deve ser um exemplo vivo da reconciliação e unidade que Cristo trouxe. Cada crente tem a responsabilidade de promover essa unidade, buscando sempre a paz e a compreensão mútua. Ao considerar a metáfora do edifício espiritual, fica evidente a importância de um fundamento sólido. Em qualquer construção, se o alicerce não for firme, toda a estrutura estará em risco. Da mesma forma,
A vida cristã precisa estar firmemente alicerçada em Cristo e nos ensinamentos dos apóstolos e profetas, conforme registrados nas Escrituras. Isso significa que a leitura e o estudo da Bíblia não são apenas atividades opcionais, mas essenciais para o crescimento espiritual. Conhecer a Palavra de Deus é conhecer a base sobre a qual nossas vidas devem ser construídas. Além disso, é crucial que cada crente reconheça Cristo como a pedra angular de sua vida, aquele que alinha, guia e sustenta toda a existência. Paulo nos lembra que o edifício espiritual da igreja está em constante crescimento. Isso implica que o crescimento espiritual não é apenas uma questão individual, mas também comunitária. Cada crente tem um papel no corpo de Cristo, contribuindo para o crescimento e fortalecimento da igreja. Essa verdade convida a uma reflexão sobre o papel de cada um na igreja local. Como cada crente pode contribuir para o crescimento do corpo de Cristo? Quais dons e habilidades podem ser usados para edificar outros na fé? É essencial que cada membro da igreja se envolva ativamente na comunidade, ajudando uns aos outros a crescerem na fé e no conhecimento de Deus. Finalmente, o conceito de que a igreja é uma habitação de Deus no Espírito traz uma poderosa implicação para a vida cristã. A presença de Deus não está confinada a um templo físico, mas reside na comunidade dos crentes. Isso significa que a vida cristã não é apenas sobre o que acontece dentro das quatro paredes da igreja, mas em todos os aspectos da vida. Onde quer que os crentes estejam, Deus está presente. Isso é, ao mesmo tempo, um conforto e um desafio. Conforto, porque garante que Deus está sempre conosco, guiando e sustentando. Desafio, porque nos chama a viver de uma maneira que reflita essa presença divina. Cada ação, palavra e pensamento deve ser conduzido com a consciência de que somos o templo do Espírito Santo. Ao concluir esta reflexão sobre Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22, é evidente que essa passagem oferece uma rica fonte de ensinamentos para a vida cristã. Através de Cristo, os crentes são transformados de estrangeiros em membros plenos da família de Deus. São chamados a viver em unidade, edificados sobre o sólido fundamento da Palavra de Deus, com Cristo como a pedra angular. A igreja, como um corpo em constante crescimento, é o lugar onde Deus escolheu habitar, e isso tem implicações profundas para como os crentes devem viver suas vidas diárias. A mensagem de Efésios 2, 19 a 22, é um chamado para que cada crente reconheça e viva essa nova identidade em Cristo, contribuindo para a edificação da igreja e permitindo que a presença de Deus se manifeste em suas vidas e na comunidade. A base sólida em Cristo e na doutrina apostólica é fundamental para o crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos por nos dar uma nova identidade em Cristo, tornando-nos membros da Tua família. Ensina-nos a viver em unidade, refletindo o Teu amor e graça em nossas vidas. Que possamos estar sempre alicerçados em Cristo, a pedra angular da nossa fé. Ajuda-nos a crescer espiritualmente, contribuindo para a edificação do Teu corpo, a Igreja. Que a Tua presença seja manifesta em nossa comunidade e em nossas vidas diárias. Fortalece-nos em nossa caminhada, guiados pelo Teu Espírito, e que possamos ser testemunhas vivas do Teu poder transformador. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.